Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de análise de dados, e essa questão ela apresenta aqui a função de densidade de probabilidade já apresentada na dúvida anterior, no vídeo da dúvida 6. Só que lá nós calculamos uma probabilidade utilizando a integral, né? Então, se você tem uma função de densidade de probabilidade, uma função f de x, e quer calcular a probabilidade do x variar entre dois valores, por exemplo, a e b, né? Você calcula a integral dessa função f de x nesse intervalo de a até b, ou seja, você calcula a área definida por essa função e o eixo x entre os valores determinados aqui, né, um intervalo determinado. Quando se fala em esperança, matemática, né, da variável x, tá, nós vamos multiplicar, essa esperança vai ser dada pela integral também, então, de menos infinito até mais infinito, né, por toda a variação aí da função de densidade de probabilidade, só que de x multiplicado pela f de x dx. A diferença está aqui. Nós multiplicamos o x pela função f de x. Olá, vamos à nossa sétima dúvida da disciplina análise de dados. E aqui nessa sétima você encontra a mesma função de densidade de probabilidade abordada no vídeo anterior. Essa f de x é igual a x ao cubo sobre 4 no intervalo que vai de 0 até 2, caso contrário ela é zero. Tá? Então, na verdade, o que nos interessa é esse trecho aqui, essa parte da função. Só que aqui está se pedindo para calcular o valor esperado. Na questão anterior era para determinar a probabilidade do x estar num determinado intervalo, era de 0 a meio lá no caso. Quando é para você calcular a probabilidade, dada a função de densidade de probabilidade, o que você faz, na verdade, tá dada a função aqui, a f de x, né? Então, se a ideia é calcular a probabilidade num determinado intervalo, vou chamar aqui de forma genérica intervalo de a até b, né? Para o x estando entre a e b, o que você vai fazer é calcular essa área aqui. Há situações, como na distribuição normal, que a gente tem valores já numa tabela que nos ajudam nesse cálculo. Agora, para uma função f de x qualquer, de densidade de probabilidade, o que você tem que fazer para calcular a probabilidade aqui é integrar, né, de a até b essa f de x, ou seja, calcular essa área através do recurso da integral definida. Perfeito, só que aqui está falando em valor esperado, né? Esperança de x. O valor esperado, quando nós temos uma função discreta, por exemplo, né, você multiplicar cada valor do x pela sua probabilidade, pela sua respectiva probabilidade, depois somar tudo. No caso de uma função, de uma variável contínua como essa esperança de x vai ser dada pela integral de x multiplicado pela f de x. Tá? F de x faz o papel aqui da probabilidade. Perfeito? É integrado aqui de menos infinito até mais infinito, ou seja, por todo o domínio aí, dessa função. E é o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos multiplicar essa expressão por x e integrá-la de menos infinito a mais infinito. Vamos lá então, aqui esperança de x vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito de x multiplicado pela f de x. Bom, só que essa nossa f de x, ela vai ser zero fora do intervalo de 0 a 2. Né? Eu vou até escrever aqui f de x dx. Tá? Só que nós vamos ter exatamente, olha aí, essa função fora do intervalo de 0 a 2, ela é igual a zero. Nesse intervalo, ela vai ser x ao cubo sobre 4. Né? Integral de 0 é zero, então nós podemos excluir aqui do nosso cálculo e considerar somente o intervalo que vai do 0 até o 2. Perfeito? Bom, mas eu esqueci aqui, antes de colocar o x ao cubo sobre 4, eu esqueci do x, que vai multiplicar a f de x. Está aqui, então é essa integral. Só que x multiplicado por x ao cubo vai dar x à quarta sobre 4.
Portanto, agora o nosso trabalho é exatamente calcular esta integral. Perfeito? Eu vou continuar aqui embaixo. Então, vai ficar a integral de 0 até 2. Bom, eu já vou calcular aqui, então vamos sumir com a integral. Ou nós podemos, melhor, para ficar melhor de se entender, eu acredito aí, eu vou eliminar a constante que multiplica a parte variável. X a quarta sobre 4 é a mesma coisa que 1/4 que multiplica x a quarta. Tá? Então, 1/4 sai da integral. Eu mantenho aqui a integral de 0 a 2 de x a quarta, tá? Já não mais sobre 4, dx. Ok? Integral de x a quarta, a regra que nós utilizamos aí, né, para integral de x elevado a n dx, isso daqui vai ser sempre o quê? X elevado a n mais 1, e esse valor do expoente você coloca aqui no denominador. Mais uma constante de integração c. Isso é regra de integral. Tá? É preciso conhecer essas regras aí. Dentre as regras, né, essa daqui que é uma das mais elementares. Bom, então vai ficar o n, nesse caso aqui, é 4. 4 mais 1, 5. X a quinta sobre 5. Essa constante eu já vou até eliminar do meu cálculo, porque quando se trata de integral definida, no caso aqui de 0 até 2, essa constante acaba sendo eliminada. Tá? Então vai ficar 1/4 que multiplica x a quinta sobre 5, avaliada aí essa expressão de 0 até 2. Então, nós teremos aqui 1 que multiplica x a quinta é x a quinta, 4 vezes 5 dá 20, isso nós vamos avaliar de 0 até 2. Ok? Agora nós vamos calcular o valor dessa expressão substituindo x por 2, então fica 2 a quinta sobre 20, menos a mesma expressão, só que considerando agora o x igual a 0, outro limite ali, um limite inferior. Fica 0 a quinta sobre 20. Só que 0, né, a quinta é 0, isso daqui vai dar 0. Posso cortar já. Fica 2 a quinta sobre 20, que é 32. Isso não é cálculo de probabilidade, que você fala, deu maior que 1, está errado, né? Não, isso é valor esperado de x, é a média de x, da variável aleatória x. Ok? Só abrir aqui um espaço. Bom, então nós temos 32 sobre 20, que dá para se cancelar que tanto 32 como 20 são ambos divisíveis por 4, então vou dividir 32 por 4, dá 8. E 20 por 4 dá 5. 8 quintos, se quiser na forma decimal, 1,6. Esse é o valor esperado de x. Perfeito? É isso aí e até o próximo vídeo.